O sistema, quando se depara com favelados, maltrapilhos, sobre eles deita um estigma criminoso e prima facie os denomina de malfeitores, de alguém que precisa ser retirado do convívio social. Nosso eminente colega, o ministro Marco Aurélio, completa 28 anos de presença atuante, brilhante no Supremo Tribunal Federal. O MPF definiu um prazo de 10 dias úteis para que seja apresentado um cronograma de atividades com os detalhes das ações de vistoria nas áreas de manejo da Floresta Estadual do Amapá. Uma vez ao ano, todos os partidos políticos registrados no TSE devem informar a origem dos recursos recebidos e como foram gastos. Boa noite. Boa noite para você. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. E os ministros retomaram o julgamento da legalidade da condução coercitiva. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes para a gente, acompanhou toda a sessão e vai falar conosco. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, até o momento, 6 ministros já se manifestaram sobre este tema, sendo que 4 consideraram constitucional as conduções coercitivas e 2 disseram que essas conduções seriam inconstitucionais. Vamos relembrar que o julgamento dessas ações são 2 ações. Começou na quinta-feira da semana passada, quando o relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, votou. O ministro considerou que este tipo de condução é inconstitucional porque o princípio da locomoção, ou seja, o direito de ir e vir dessas pessoas estariam sendo ferido. O ministro Gilmar Mendes também suspendeu por meio de liminares em dezembro de 2017 as conduções coercitivas em todo o país. Hoje a sessão foi retomada com o voto do ministro Alexandre de Moraes, como vamos ver na reportagem. No voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que é direito dos investigados não produzir provas contra si. Também argumentou que cabe a essas pessoas a escolha de qual é o melhor momento para falar, preservado o direito ao silêncio. É possível a condução coercitiva, não há um direito ao não comparecimento, há um direito ao silêncio, à não produção de provas, mas desde que ele se recuse. O réu, ele não tem a obrigação de depor, não tem a obrigação de falar a verdade. Mas ele também não tem, a meu ver, o direito de se recusar a participar de um ato de investigação, um ato de persecução penal previsto de forma regulamentar no devido processo legal. O ministro Edson Fachin fez uma crítica à forma como as punições ocorrem atualmente no país. O terror e suas formas têm diversas faces. Nas ditaduras, vem nas sombras. Nas democracias, ele se disfarça em apuros linguísticos de verniz a fim de turvar a realidade. Alterar um sistema de justiça criminal notadamente injusto. Esse é o destino dos preceitos fundamentais esculpidos na Constituição. Essa é a cruzada constitucional que ainda não se completou. Classificou a justiça criminal como injusta e desigual entre ricos e pobres. No caso do crime do colarinho branco, até mesmo pela dificuldade que se tem ao se estabelecer um processo de identificação. É que os criminosos dessa altura ostentam estereótipos sedutores. São pessoas que tendem a ser admiradas e tratadas como exemplo de sucesso. Mas o sistema, quando se depara com favelados, maltrapilhos, sobre eles deita um estigma criminoso e prima facie os denomina de malfeitores, de alguém que precisa ser retirado do convívio social. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para comentar a sessão de hoje conosco. Boa noite, Gisele. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Oi, Gisele. Existe algum ponto em comum entre os votos dos ministros que admitem a condução coercitiva? Esse é um tema que demanda muitas discussões, né, William? Inclusive, a gente viu isso na própria sessão plenária de hoje à tarde. O que eu posso dizer é que todos eles entendem o seguinte, que uma vez comparecendo àquele ato pelo qual ele pode vir ou não a ser conduzido coercitivamente,
ele terá o direito de permanecer calado em qualquer das suas situações. Então, o direito à não autoincriminação, o direito ao silêncio e o fato do silêncio não ser interpretado em prejuízo da sua defesa, isso é algo unânime que já tem sido demonstrado pelos próprios ministros em seus votos. Então, vamos lá para você entender mais ou menos como é que cada um votou. O ministro Alexandre de Moraes, ele votou no sentido da constitucionalidade, de uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de excluir da interpretação do artigo 260, que está sendo questionado aqui no Código de Processo Penal, a possibilidade de uma decretação direta da condução coercitiva. Ou seja, para o ministro Alexandre de Moraes, só é possível condução coercitiva se houver antes uma intimação e o investigado ou acusado tiver se negado ao comparecimento atendimento dessa intimação. O ministro Edson Fachin, ele decidiu de uma maneira diferente. Ele entende que a condução coercitiva, ela também só pode acontecer se houver uma intimação prévia e houver um descumprimento dessa ordem. Mas ele também entende ser possível essa condução coercitiva quando ela é substitutiva de uma medida mais gravosa. Por exemplo, ao invés de decretar prisão preventiva, ao invés de decretar prisão temporária, o juiz pode, então, decretar a condução coercitiva. A gente teve também o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele entende que o acusado tem o direito de se defender e escolher o melhor momento para poder apresentar a defesa. E a condução coercitiva, de acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, se amolda muito ao que o ministro Edson Fachin votou. Ele entende que também ela só pode acontecer quando se estiver diante de uma negativa de uma intimação prévia, e essa negativa, um não comparecimento injustificado, e podendo o juiz também decretá-la como uma medida cautelar, ou seja, ao invés de decretar prisões cautelares, pode o juiz determinar, no seu poder geral de cautela, essas conduções dentro dessa perspectiva da prisão, da condução coercitiva. Ok, Gisele, obrigado. Você volta amanhã, né, Gisele? Volto, sim. Então tá, até amanhã. Até. E ainda na sessão, o ministro do STF, Marco Aurélio, completou hoje 28 anos de tribunal e recebeu homenagens de colegas da corte. Em 13 de junho de 1990, o ministro Marco Aurélio foi nomeado para o STF, a maior corte do país. O trabalho de quase 3 décadas torna o ministro o quarto da história do Brasil com maior tempo de Supremo desde a proclamação da República, em 1889. Hoje, a dedicação de 28 anos foi reconhecida pelo plenário. No dia de hoje, 13 de junho de 2018, o nosso eminente colega, o ministro Marco Aurélio, completa 28 anos de presença atuante, brilhante no Supremo Tribunal Federal, e eu gostaria de estender à sua excelência os meus cumprimentos, não é? E a honra de tê-lo como colega nessa corte. Pois não, eu agradeço a lembrança e a presença de todos nós, nos sentimos honrados com a presença de um juiz brasileiro da categoria do ministro Marco Aurélio Mello. A satisfação é toda minha. Satisfação de integrar o colegiado e atuar junto a mentes brilhantes, como são as mentes dos integrantes do Supremo. O ministro Marco Aurélio nasceu no Rio de Janeiro. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na carreira jurídica tem currículo extenso. Atuou na Justiça do Trabalho e foi ministro do TST. No Supremo, assumiu a presidência da Corte em 2001 e também já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral por 2 vezes. Atualmente, também é ministro substituto na Corte Eleitoral. O Ministério Público Federal quer que as áreas de manejo da Floresta Estadual do Amapá passem a ser vistoriadas. A medida é para saber se as ocupações que estão localizadas dentro de áreas são regulares. A orientação do Ministério Público Federal é para o Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, o IMAP. O MPF definiu um prazo de 10 dias úteis para que seja apresentado um cronograma de atividades com os detalhes das ações de vistoria nas áreas de manejo da Floresta Estadual do Amapá. O objetivo é proteger a unidade de conservação da exploração irregular de recursos naturais. A Floresta Estadual do Amapá é a 2ª maior do estado, com mais de 20 mil quilômetros quadrados, uma área igual ao estado de Sergipe.
A recomendação do Ministério Público vem de uma investigação que apura possíveis ilegalidades na regularização fundiária de posses dentro da floresta. Com a recomendação, o MPF pretende evitar o licenciamento de manejo ambiental a pessoas que ocupem a região de forma indevida. Justiça Federal determina a prisão preventiva de índios que bloqueavam a rodovia e cobravam pedágio há mais de 50 dias. O fato foi na BR-364, em Comodoro, a 660 quilômetros de Cuiabá. A decisão é da Primeira Vara Federal de Cáceres, Mato Grosso, e atende a um pedido do delegado da Polícia Federal da cidade, que solicitou a prisão preventiva e busca e apreensão dos investigados, que há mais de 50 dias bloqueavam a BR-364 e cobravam pedágio de quem passava pelo local. Segundo a PF, apesar do sucesso das reuniões para atender aos pleitos de melhorias da tribo e da estrada, os índios não desocuparam a pista e seguiam cobrando pedágio ilegalmente. Para a Justiça, os elementos apresentados confirmam a prática dos crimes de extorsão, desobediência e organização criminosa por parte dos indígenas. Na decisão, o juiz Mauro César Garcia Patini reconheceu o tratamento constitucional dirigido aos indígenas, mas pontuou que isso não deve servir para admitir o cometimento de delitos. Ressaltou que eles também precisam respeitar certas obrigações e a proteção do patrimônio, da integridade física e material, do direito de ir e vir, também são valores fundamentais que a Constituição garante a todos. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, vedou a utilização por parte do Tribunal de Contas da União, do Banco Central e de outros órgãos da União de informações e provas contra delatores e empresas que celebraram acordos de leniência com o Ministério Público Federal. Na decisão, que se tornou pública nesta quarta-feira, o magistrado alterou 9 decisões anteriores em que autorizou o compartilhamento de provas com esses órgãos. Ele ressalta que, caso seja pretendida a utilização das provas ou das informações com a finalidade citada, dependerá de autorização específica dele. E no próximo bloco, racionamento de água no Distrito Federal já tem data para acabar. Se a população não fizer a sua parte também, nesse processo, não adianta o poder público fazer a sua também. No Distrito Federal, o racionamento de água acaba na próxima sexta-feira, dia 15 de junho. Veja agora quais foram as iniciativas adotadas para reduzir o consumo hídrico na região. No Salão da Lúcia, a falta d'água prejudicou o movimento. A redução na clientela no último ano chegou a 30%. Muitas vezes faltava água, falava que voltava em tantas horas, mas muitas vezes faltou em 2 dias. Levou 2 dias, tinha que armazenar água nos baldes e tudo, banheiro super difícil, não dava para estar usando. Eu acho que nesse período quem ficou mais prejudicado foi o comércio mesmo. Ela teve que encontrar alternativas para continuar atendendo. Realmente foi armazenando água nos baldes, porque eu mesma aqui não tenho espaço para colocar a caixa d'água aqui dentro, né? E assim, a hora que tem que usar o banheiro, a gente tinha que aproveitar a água que faz unha, a água que lava um cabelo, para estar dando a descarga. E quando o movimento era muito grande, a cliente já tinha que vir de casa com o cabelo limpo. Karen também se adequou ao racionamento. Ela e o marido instalaram uma caixa d'água de 1.000 litros no restaurante. Foi um investimento aí de caixa d'água para priorizar a higienização e a fabricação dos nossos produtos de R$22 mil. Estamos pagando até agora ainda, né? Porque teve que financiar devido a toda essa função. E foi uma trabalheira. O judiciário também teve que se adaptar ao rodízio no fornecimento de água, que começou em janeiro de 2017. No ano passado, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal reduziu o consumo hídrico em 22%. A quantidade de água economizada pelo tribunal foi de pouco mais de 32 mil metros cúbicos, o suficiente para o consumo de 291 mil pessoas em um dia. Uma das estratégias do Plano de Logística Sustentável do Tribunal, que foi implantada em 2017, foi a instalação de hidrômetros digitais, que permitem o monitoramento do consumo em tempo real. No último dia 12 de junho, o nível dos reservatórios do Distrito Federal era considerado satisfatório pela ADASA, a Agência Reguladora de Águas.
O do Descoberto estava com 92,9% da capacidade. Já o de Santa Maria estava com 60,1% do volume útil. Por conta desses índices e de obras realizadas para ampliar a captação de água, o governo do Distrito Federal decidiu encerrar o racionamento. Essa vai ser a última semana. Mas para especialistas, a crise não acabou. Governo e sociedade precisam continuar gastando menos água e gerindo melhor os recursos hídricos. Na prática, que qualquer problema que der o clima e qualquer excesso eventual de consumo que venha a acontecer em relação à média, né, teremos novo racionamento em breve. Então, a crise hídrica ela veio para ficar, ela acontece no mundo todo, né? E se a população não fizer a sua parte também, né, nesse processo, não adianta o poder público fazer a sua também. A Justiça determinou nesta terça-feira que a Agência Nacional de Saúde Complementar poderá reajustar os planos de saúde individuais e familiares em, no máximo, 5,72% neste ano. O teto é equivalente à inflação atual medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, para o segmento de saúde e cuidados pessoais. O entendimento é do juiz José Henrique Precendo, da 22ª Vara Civil Federal de São Paulo, e acolhe pedido do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em ação civil pública. A ANS disse que não foi notificada da decisão e que irá tomar todas as medidas cabíveis em defesa da prevalência das deliberações técnicas feitas pela reguladora. A expectativa era de que o percentual máximo do reajuste dos planos fosse anunciado pela ANS neste mês e ficasse em no mínimo 10%, próximo dos aplicados nos últimos 3 anos. Em 2017, o percentual de correção autorizado foi de 13,55%. O autor de primeiro processo com aplicação da reforma trabalhista julgado no país não pagará honorários aos advogados da empresa. A primeira turma do TRT da Bahia concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor do primeiro processo com aplicação da reforma trabalhista no país. Ele não precisará pagar o valor de R$ 8.500, correspondente aos honorários do advogado do empregador. O beneficiário da justiça gratuita que é condenado nos honorários advocatícios, ele fica, digamos, com a suspensão, uma inexigibilidade, uma paralisação da cobrança desses honorários durante 2 anos. Se nesse período não ficar comprovado de que ele, em outras palavras, tem condições de pagar os honorários, então, transcorridos esses 2 anos, decai o direito de cobrança dos honorários. O trabalhador rural ingressou com pedido na justiça solicitando indenização por ter sofrido um assalto e queria que o fato fosse considerado um acidente de trabalho. O juiz da 3ª Vara do Trabalho de Ilhéus julgou o pedido improcedente pelo assalto ter acontecido dentro de sua residência e não a serviço ou a caminho dele. A turma manteve a decisão de não considerar o fato acidente de trabalho, mas excluiu a condenação de primeiro grau por litigância de má-fé referente à jornada de trabalho. No recurso, nós chegamos à conclusão de que não teria havido essa intenção maldosa, maliciosa do trabalhador em agir de forma como litigante de má-fé contra a empresa, lhe causar prejuízo. No primeiro grau, o juiz, ao julgar improcedente, condenou o reclamante nos honorários de 10%. E já no recurso, nós reduzimos este percentual, no final das contas, ainda que por outras razões, para 5%, considerando o trabalho executado pelos advogados após a prolação da sentença. Da decisão, ainda cabe recurso. E no próximo bloco, o TSE libera a lista de prestação de contas de partidos. Uma vez ao ano, todos os partidos políticos registrados no TSE devem informar a origem dos recursos recebidos e como foram gastos. As prestações de contas anuais dos partidos políticos podem ser acessadas no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez ao ano, todos os partidos políticos registrados no TSE devem informar a origem dos recursos recebidos e como foram gastos. Agora, os dados informados na prestação de contas referentes a 2017 estão disponíveis no site do TSE. Basta clicar em Eleições, depois Estatísticas e, por fim, Repositório de Dados Eleitorais.
estão disponíveis apenas as prestações de contas a partir do exercício de 2017, ano em que foi criado o Sistema de Prestação de Contas Anual, o SPCA, de uso obrigatório pelas legendas. Em razão da decisão do TSE, os partidos poderão alterar as informações declaradas referentes ao exercício financeiro de 2017, até o dia 30 de julho. Os partidos que fizerem mudanças dentro desse prazo não terão penalidades, porque ganharam mais tempo para se adaptar aos ajustes da nova metodologia de elaboração e entrega das contas via SPCA. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por considerar todas as horas trabalhadas de um preso que tinha como meta diminuir o tempo de condenação com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A quinta turma do STJ manteve decisão da Justiça Mineira, que abateu da pena do preso todas as horas trabalhadas por ele. Para os ministros, o critério de cálculo dos dias trabalhados para fins de remissão de pena, utilizado pela Justiça de Minas Gerais, foi correto, já que em abril de 2017, o STF alterou o entendimento de que a remissão de pena deveria ser contabilizada pelos dias efetivamente trabalhados, com jornada de 6 a 8 horas diárias. Com a alteração, o Supremo permitiu o cálculo com o número de horas trabalhadas em situações excepcionais. Entre maio de 2013 e maio de 2015, o preso trabalhou 3.530 horas na produção de artesanato com argila. O juízo da Vara de Execuções Criminais deixou de descontar 25 dias de pena por não considerar as horas trabalhadas nos dias em que não foi observado o mínimo legal de 6 horas de expediente. O preso recorreu e, em segunda instância, teve todos os dias computados, abatendo 196 dias de pena em vez dos 171 apontados na sentença inicial. No STJ, o relator do caso, o ministro Jorge Mussi, entendeu que a instância de origem decidiu o caso computando as horas trabalhadas para efeito de remissão de pena, como orienta o STF. O relator explicou que o Supremo Tribunal Federal entende que não computar as horas trabalhadas nos dias de jornada com horários diferentes dos estabelecidos na Lei de Execução Penal poderia desestimular o trabalho e a ressocialização do preso. O STF ressalvou, porém, os casos em que a jornada diária mínima não seja cumprida em razão de indisciplina do preso. Com isso, o preso vai ter 196 dias abatidos do total da pena. A reclamação não é mais um instrumento usado para contestar decisão de juizado especial que contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A resolução que regulamentava esse recurso foi revogada há mais de 2 anos, mas tem parte que ainda apresenta reclamação. Em maio de 2016, o STJ revogou a Resolução 12 de 2009, que regulamentava o uso de reclamação contra decisões de juizados especiais que discordassem da jurisprudência da Corte. Mesmo após revogação, ações dessa espécie continuaram sendo protocoladas como se a resolução ainda estivesse vigente. Foi o que aconteceu com uma empresa que ajuizou reclamação contra a decisão de juizado especial. Recentemente, a empresa pediu o recebimento e processamento da reclamação, alegando que a resolução ainda estava publicada no site do STJ como se fosse vigente. O desembargador convocado, Lázaro Guimarães, não conheceu a reclamação por entender que a análise da reclamação constitucional deve ser considerada prejudicada diante da perda superveniente do objeto. O desembargador reconheceu que a resolução continuava publicada, mas lembrou o fato de a empresa ter sido alertada previamente da revogação do ato normativo. O magistrado disse que, apesar de a revogação ter ocorrido há 2 anos, ações dessa natureza continuam sendo protocoladas no STJ, o que pode acarretar a imposição de multas por conduta processual inadequada. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça e quem está lá hoje para nos atualizar dessas últimas notícias é a Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que hoje à tarde, no Rio de Janeiro, o contraventor Rogério Andrade foi preso. Rogério estava em audiência referente a um processo que responde por corrupção na 4ª Vara Federal.
quando foi informado da prisão por conta de outro processo que ele também responde por suposto crime de corrupção ativa. O mandado é em razão de investigação de um esquema de pagamento de propina para policiais por chefes da máfia de caça-níquel. No Amazonas, a Justiça Federal determinou a anulação de cobrança retroativa de bandeiras tarifárias da conta de energia elétrica. A decisão é resultado de uma ação civil pública feita pelo MPF juntamente com outros órgãos de defesa do consumidor. O sistema de bandeiras tarifárias entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2015, mas não foi implementado de imediato no estado do Amazonas. Começou apenas em agosto deste ano. Em razão disso, a distribuidora de energia da região também começou a aplicar a cobrança de tarifa retroativa. A decisão também determina que os clientes que já pagaram as tarifas adicionais devem ser ressarcidos em dobro. E para finalizar, em São Paulo, a Justiça do Trabalho aplicou multa de R$5 mil a um homem que apagou uma conta de uma rede social da empresa em que trabalhava. Ele era gerente e sócio da empresa do ramo de tecnologia. E ao sair do emprego, como tinha acesso às senhas, ele deletou todo o conteúdo online. Eu fico por aqui. Em casa, você já sabe, para rever nossas reportagens é só acessar nosso portal na internet, tvjustiça.jus.br. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.